tema da pregação de hoje não é Romeu e Julieta, né? Mas é fiel até a morte. Não é sobre romance, mas envolve com certeza família, casamento, que é uma história de amor, né? Mas o tema é fiel até a morte, o tema da ministração de hoje. Fiel até a morte, fiel a quem? Fiel às promessas que você fez um dia, ou que você fará um dia, você que ainda não fez, né? Fiel às promessas que você fez a Deus, né? Porque você fez promessas diante do ministro, no altar, para autoridades e também a uma pessoa. É sobre esse o tema que nós queremos falar. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32. Mateus 5, 31 e 32. Irmãos, você é um privilegiado. Pena que não temos muitas pessoas no culto. É um tema que as pessoas não pregam, que você não ouve, porque ele é muito delicado, porque ele é muito sensível e os pastores preferem não pregar, né? Porque não dá ibope, porque não é bom de se falar desse assunto. Nós somos privilegiados em ouvir a exposição da palavra de Deus, a visão de Deus a respeito de um tema que é muito precioso, muito importante. Então eu queria que você prestasse atenção e tivesse paciência. Nós vamos fazer uma exposição aqui, tentar ser o mais abrangente possível. Mateus 5, 31 e 32. Vamos lá? Também foi dito, estamos no Sermão do Monte, na sequência. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, certo por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada, também comete adultério. Queridos, não estremeça, calma, que nós vamos falar desse tema muito importante. Então, essa é a nossa 10ª pregação sobre o Sermão do Monte. E nós, nesse momento, estamos vendo dentro do Sermão do Monte, estamos abordando aqui sobre a justiça do cidadão do reino. Todos nós, filhos de Deus, cristãos, somos cidadãos do reino. E como que é a justiça do cidadão do reino? Como que é a relação dele, do discípulo, do cristão, com as leis de Deus? Qual que é o compromisso que eu e você que seguimos Jesus precisamos ter com os mandamentos, com os valores e com os princípios desse reino que fazemos parte? Vimos na pregação passada como que Jesus confrontou, sem ser domingo passado foi a pregação de Páscoa, muito boa, se você perdeu, procura no YouTube. Mas antes da pregação passada, então, vimos como que Jesus aprofundou a questão do significado do 7º mandamento. São os versículos anteriores a esse que eu li, né? A questão do não adulterarás. Então, eu preguei sobre a importância de nós desviarmos o nosso coração da cobiça, para não alimentarmos esse pecado e aí então vir a praticar a ação do adultério. Então, a questão era anterior, envolvendo áreas além da área sexual, o casamento. Como desviar o nosso coração da cobiça? Muito propício, muito importante. Se você perdeu, também procurar no canal do YouTube e ouvir, ver essa pregação. E o texto que vem na sequência, depois, é esse aqui, versículo 31 e 32. Então, esse é o tema da pregação de hoje. Irmãos, é um assunto que dá frio na barriga. É um assunto difícil de pregar. É um assunto complexo. É um assunto bastante sério. E cada vez mais comum em nossos dias. Inclusive, bastante comum até mesmo entre os evangélicos, coisa que antigamente não era. Sei que
ao tratar de um tema delicado como esses, inevitavelmente a gente vai mexer em feridas, vai mexer em sentimentos e às vezes até em culpas que muitas vezes as pessoas carregam. Muitos, infelizmente, já enfrentaram esse dilema do divórcio, da separação em nossas vidas. E quem passou sabe o quanto é difícil, o quanto é dolorido, o quanto é destrutivo e complicado. E eu não quero ser insensível, mas ao mesmo tempo também não quero ser banal com um tema tão sério. Antes e acima de tudo, eu quero ser fiel à palavra de Deus no que diz respeito a esse tema. Se fosse para escolher, irmãos, eu não pregaria sobre esse assunto tão delicado e espinhoso. Mas essa é uma das vantagens de fazer pregações expositivas. Vantagem para a igreja, para os irmãos, e às vezes vantagem para o pregador. É vantagem porque nós não pregamos o que queremos. Nós não pregamos só aquilo que me agrada pregar. Na pregação expositiva, você segue a sequência de um texto e você vai pregar o que aparece naquele texto. E com isso você vai dar para a igreja toda a palavra de Deus. As pessoas não vão ficar sem algumas coisas que são importantes porque é difícil de pregar sobre aquilo. Então é uma vantagem para a igreja e para os irmãos. E para o pregador pode ser uma desvantagem, né? Tem que tratar de algo tão delicado. Então, na pregação expositiva, a gente prega toda a palavra, irmãos. É o que diz 2 Timóteo 4,2. É o dever daquele que ensina e ministra a pregar toda a palavra. Então, nós pregamos tudo que tem em texto. A gente não seleciona, não faz vista grossas para algum texto. Então, hoje vamos falar de divórcio. Porque está no Sermão do Monte. E é os 2 versículos que vêm na sequência. Que é o que a gente leu. Vou ler de novo, versículo 31 e 32. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, leia aqui esposa e esposo, tá? Exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Então, o início aqui do versículo 31, Jesus começa dizendo, assim como ele já fez isso nos outros versículos: ouviste o que foi dito. Não é assim que os antigos ensinaram. Então Jesus está começando com a mesma expressão para esse texto. Também vos foi dito. Também já foi ensinado vocês assim, não foi? É o que Jesus está dizendo. Jesus, nesse momento, ele está fazendo referência a um texto do Pentateuco, um texto da lei, um texto da Bíblia, que está lá em Deuteronômio 24, o texto é do 1 ao 4, que interessa aqui, que é na lei de Moisés, trata sobre o divórcio. Mas especificamente o versículo 1, que diz, está projetado aí para vocês, que diz: quando um homem se casar e deixar de gostar da mulher, por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito, fará para ela um documento de divórcio e a dará na sua mão, mandando-a embora. Então, na lei de Moisés existia um texto, uma lei que tratava desse tema, e o povo lidava com essa lei. Essa lei foi dada há séculos antes. E Jesus agora está falando, ouviram o que foi dito? Ele está falando desse texto, de Deuteronômio 24, 1, que fala do divórcio, onde Moisés permitiu o homem dar à mulher uma carta de divórcio por encontrar nela razões vergonhosas. Guarda isso, depois eu vou falar sobre isso. Coisas vergonhosas, tá bom? Eu explico para você. A carta de divórcio era um documento legal. Um documento legal, reconhecido pelas autoridades da nação, pelos juízes, pelos anciões, um documento legal que demandava uma burocracia. Com isso, Moisés estava querendo refrear, porque ia criar um empecilho, uma dificuldade burocrática das pessoas correrem para o divórcio. Isso já era uma intenção de Moisés, queria que as pessoas gastassem mais tempo tentando lutar pela relação. Mas era dado então esse documento para que
a mulher pudesse se ver livre do seu esposo e casar-se novamente. Esses versículos sobre divórcio no Sermão do Monte, e no Sermão do Monte, imagina, é o discurso mais importante de Jesus. Então ele selecionou coisas que eram realmente relevantes e importantes para todos nós saber, para a sua época e para nós, estava ali. Então esses versículos do Sermão do Monte sobre divórcio, não é tudo o que Jesus ensinou sobre divórcio. E eles serão, esses dois versículos, serão melhores entendidos se nós olharmos uma versão um pouco mais completa sobre esse tema do divórcio que Jesus ensinou. Estamos no capítulo 5, mas lá no versículo 19, Jesus ensinou com um pouquinho mais de conteúdo, pelo menos Mateus registrou com um pouco mais de conteúdo essa questão do divórcio, abordando o mesmo conteúdo que ele tem no Sermão do Monte. Então nós, em vez de ficar nos dois versículos do Sermão do Monte, convido você a nos determos nesse texto de Mateus 19, do versículo 3 ao 9, que tem um pouco mais de abrangência sobre esse tema. Eu queria ler para você então, ok? Alguns fariseus, estou lendo para você o texto, alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus responde: vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, ou uma só carne. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram, mas então, por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa ou esposo, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Irmãos, partindo do seguinte: nós somos pessoas inteligentes. Nós somos inteligentes, não somos iguais aos animais, porque Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. É um atributo de Deus. Deus é sábio e inteligente. Amém? Amém. E que o Senhor Jesus é o homem mais sábio que pisou na terra. Amém? Amém. Então são palavras dele, que às vezes confrontam a nossa pequenez de inteligência e sabedoria, se comparada com a dele. Ok? Então, ele ensinou essas coisas. Vamos tentar entender o porquê. Ok? Então, havia, na época de Jesus, só para você entender, na época de Jesus, havia uma grande controvérsia a respeito do divórcio. Ok? Duas escolas rabínicas, duas escolas de mestres, de sabedoria, duas escolas rabínicas rivais divergiam a respeito desse tema, a respeito do divórcio. Elas divergiam na opinião delas, na maneira como elas ensinavam as pessoas e o povo. Tinha duas escolas na época de Jesus. Eram as escolas de Hillel e a escola de Shammai. Duas das principais escolas rabínicas da época de Jesus. A escola de Shammai adotava uma visão rigorosa, não flexível, da lei de Deuteronômio 24:1, onde dizia que o marido podia dar uma carta de divórcio para a esposa se ele achasse uma coisa vergonhosa nela. Então eles tinham uma visão muito rígida, eles entendiam que essa coisa vergonhosa era infidelidade, e só no caso de infidelidade é que o marido daria uma carta de divórcio para a esposa. Já a escola de Hillel defendia uma visão mais flexível, uma visão mais relaxada da lei.
eles olhavam para essa expressão coisa vergonhosa, que era encontrada na esposa, e entendiam que poderia ser algumas coisas até banais. Em outros, como os fariseus perguntaram, qualquer motivo. Eles perguntaram para Jesus, o marido pode se separar da esposa por qualquer motivo? Era a visão de Hillel. Por qualquer coisa banal, era uma coisa vergonhosa. Na visão de Hillel. Então, coisa vergonhosa poderia ser, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, isso é uma coisa vergonhosa que na visão da escola de Hillel o marido podia se divorciar da esposa. Irmão, se a esposa cheirasse mal, nós estamos numa época que não, né, desodorantes, esse negócio, banho, água, mas se a esposa cheirasse mal, era uma coisa vergonhosa. Ele podia se separar dela. Se a esposa não fosse competente na cozinha e meio que seguidamente queimasse o jantar, isso era uma coisa vergonhosa. E o marido podia se separar dela. Gente, isso aqui é da história, tá? Estou tirando da história, isso é real. Se o marido perdesse o interesse na esposa, porque ela ficou desleixada e perdeu alguns atrativos, o marido, isso era uma coisa vergonhosa e ele poderia se separar dela. Mulher não podia falar em público. Isso não é uma ideia de Deus, isso é uma ideia da cultura. E se a mulher ficasse falando demais com o marido em público, isso era algo vergonhoso. E ele podia se separar dela porque ela não tomava jeito. Ficava falando com ele em público. Para ele, se a mulher fosse estéril, olha quanta... Era uma injustiça, né? Se a mulher fosse estéril, a fertilidade, gerar filhos era muito importante, né? Mas não tinha exame, porque disse que era só a mulher que era estéril. Podia ser o homem que era estéril. Né? Mas ela que pagava o parto. Se a mulher fosse estéril, ele podia dar carta de divórcio para ela. Podia acontecer que ela casava, tinha filha, e o homem estava mal e mostrar que ele que era estéril. Então, para Hillel, todas essas coisas justificavam o divórcio. Segundo o historiador Joséfo, que era um historiador da época de Jesus, que deixou registrado todas essas coisas, a visão da escola de Hillel era a visão predominante, era a visão mais popular. E em função da visão de Hillel ser assim, tão frouxa diante da interpretação da lei, o casamento, gente, estava em ruínas. O casamento estava sendo banalizado, e é por isso que Jesus botou no Sermão do Monte o ensino sobre adultério, sobre divórcio, novo casamento. Então o casamento estava em ruínas, estava sendo banalizado. E aí, num outro momento, quando os fariseus chegam até Jesus para fazer essa pegadinha, uma armadilha, que diz o texto ali de Mateus 19, no versículo 3, eles queriam saber de que lado Jesus estava na controvérsia. De que lado Jesus estava na controvérsia da escola de Hillel e da escola de Shammai? De que lado Jesus estava? Se ele estava do lado da frouxidão moral de Hillel ou do rigor de Shammai. E aí no versículo, do capítulo 19, do versículo 4 ao 9, então Jesus vai responder a pergunta deles. E quais as lições que nós podemos tirar da resposta de Jesus? A armadilha e a pegadinha dos fariseus. Do versículo 4 ao 9 do capítulo 19, Jesus responde: que lições nós podemos tirar desse tema? Primeira, irmãos, primeira lição: os fariseus, rianos, se é que é assim que pode se dizer, os fariseus estavam preocupados com o motivo para o divórcio. Jesus, com algo anterior e mais importante, ele estava preocupado com a instituição do casamento. Os fariseus olhavam para o casamento com os olhos na porta de saída. O que eles queriam saber era da porta de saída, o tamanho da porta de saída, onde ela estava. Era assim que eles olhavam para o casamento. Eles
queriam saber quais eram os motivos justos para alguém se divorciar. E Jesus se recusou a tratar do assunto por essa perspectiva, por essa ótica, por essa ênfase. Jesus se recusou. E por isso ele fez uma contra-pergunta no versículo 4. Eles apontaram para Deuteronômio 24:1. E Jesus apontou para Gênesis. Vocês não leram por acaso as Escrituras? Jesus está falando com o mestre da lei, com pessoas ditas conhecedoras da verdade. E Jesus foi irônico. Por acaso vocês não leram as Escrituras? Vocês só leram o que interessa? Só o que convém a vocês? Jesus fez eles olharem para a criação, para a origem do homem e da mulher, Gênesis 1, e Jesus também fez eles olharem para a origem do casamento, Gênesis 2. Como quem diz para eles, respondendo com um contra-argumento à pergunta deles, como quem diz: vocês vieram até mim para obter uma resposta satisfatória para os projetos de vocês, para os anseios humanos de vocês. Mas eu quero falar não dos projetos de vocês, eu quero falar do projeto de Deus para vocês. Vocês acham que o casamento é uma ideia humana? Vocês acham que foi vocês que criaram o casamento? E por isso acham que têm autonomia para fazerem o que bem pretendem. Estão errados. O casamento é um projeto divino. É sagrado. É central. É inegociável. É permanente. Não são suas regras que valem. São as minhas regras que regulamentam o casamento. É isso que Jesus está dizendo. E qual foi o argumento de Jesus para embasar a sua fala? Primeiro ele disse: Deus criou o homem e mulher. Ele aponta para a origem e diz: Deus criou o homem e a mulher, no versículo 4. Ou seja, Deus não fez homem e homem. Deus não fez mulher e mulher. Deus criou homem e mulher. Seres biologicamente diferentes, emocionalmente diferentes. Homem, mulher. Duas cabeças diferentes. Mas iguais em valor. Porque nesse discurso, inclusive na lei de Moisés, que tentou melhorar um pouco a situação, a mulher era nada. A mulher era inferiorizada. A mulher tinha pouco valor. Os fariseus discutiam se mulher tinha alma. Absurdo. Mas isso era a cultura, isso não era Deus. Ok? E agora Jesus está apontando para o homem e mulher, ambos criados à imagem e semelhança de Deus, igualzinhos em valor, da mesma categoria. Estão pensando o que Jesus está dizendo? Então Jesus está igualando. Jesus iguala o valor do homem e da mulher. As mulheres não são menos. São diferentes, sim, mas complementares. Complementares até no sexo, diferentes biologicamente, mas também complementares biologicamente. Não precisa desenhar, né? Todo mundo entende que há um encaixe ali, né? Deus fez assim. Complementares biologicamente, complementares na missão. Homem e mulher juntos traduzem melhor quem Deus é. Porque tanto um quanto o outro foi feito à imagem de Deus. Então o homem não tem toda a imagem de Deus, nem a mulher tem toda a imagem de Deus, mas os dois juntos respondem melhor e mostram quem Deus é. Amém? Amém. Então eles são complementares na tarefa, na missão de encher a terra para a glória de Deus. Vocês precisam um do outro. Jesus parte por esse argumento. Ok? Diferentes, mas complementares. E, segundo, Jesus também diz que Deus foi quem os uniu, versículo 5. Foi Deus quem os fez uma só carne.
Uma só carne na Bíblia é casamento, é ali que surge o casamento, a ideia de casamento, a instituição do casamento. Quando Deus une homem e mulher e de dois faz um. O casamento em Gênesis 2 surge para unir duas pessoas de igual valor, não de menos valor. Surge para unir duas pessoas de igual valor, enriquecendo a ambos, porque juntos vão gerar uma unidade de valor maior que a unidade que eles tinham antes. Amém? Amém. Para juntos, então, refletirem a imagem perfeita do Deus Criador. Irmãos, o casamento é um lugar na terra, é super importante, é central. O casamento é um lugar onde Deus planta sementes, a fim de revelar a si mesmo. Onde há bons casamentos, onde há boas famílias, onde há bons pais, mais facilmente Deus Pai Todo-Poderoso é compreendido e amado pelas pessoas. Pessoas que estão dentro de um ambiente assim têm maiores facilidades. Mas, por exemplo, ministrando, conhecendo jovens e pessoas, quantas vezes a gente viu que pessoas travavam no relacionamento com Deus porque batiam na questão da paternidade de Deus. Deus é pai, mas o que ele sabia de pai era um pai ruim, uma mãe ruim. Então, como é que ele ia fazer essa analogia, essa conexão com Deus que é pai? E aí as pessoas travavam, tinham complicações na hora de fluir no seu relacionamento com Deus por causa dessa dificuldade, por causa de lares complicados, pais complicados. Eu lembro que no meu primeiro vez que eu ministrei um casamento, foi do Joel da Marfisa. O tema que eu falei foi justamente esse. Eu falei sobre a centralidade da família, a importância da família ser esse local que gera plausibilidade para a crença em Deus, né? Que torna a crença em Deus mais fácil. E o cameraman que estava filmando o casamento deles não era cristão, mas e as pessoas me contaram, eu não vi nada disso, ele chorava a ministração inteira. Enquanto eu pregava no casamento, ele chorou, ele teve que largar a câmera, pedir para outro, e chorar num canto, depois voltar. Claro que provavelmente ele estava sendo tocado pela ministração a respeito de talvez ele ter um lar bagunçado, ou ele ter passado por um processo de separação, ou ele não ser um bom pai. Eu sei que ele foi tocado, sabendo, nossa, uma coisa tão preciosa e importante, e eu estou vacilando. Por que vocês acham que em todo o reino animal, o único bebê que nasce totalmente dependente é o ser humano? O resto dá umas lambidas, umas empurradas, não sei o quê, e pá, se vai! Entendeu? Alguns um pouquinho mais, levam mais tempo, mas nada é igual ao bebê humano. Absolutamente dependente. Queridos, é para revelar, por meio do cuidado dos pais, de alguma maneira transcender, apontar para o cuidado de Deus, para a paternidade de Deus, para a provisão de Deus. Queridos, o casamento é um projeto divino. É de Deus. Não é seu. Não entre nele com o olho na saída. Enche de tijolo essa saída. Fecha essa porta. Amém? Amém. Se entrou, é para ficar. E o versículo 6, Jesus conclui: o que Deus uniu, e foi Deus quem uniu, homem nenhum separe. O que mais nós podemos aprender com a resposta de Jesus aos fariseus a respeito dessa controvérsia do divórcio? Segundo, os fariseus defendiam que a provisão de Moisés para o divórcio era um mandamento. Jesus, porém, chamou a provisão de Moisés de concessão, por causa da dureza do coração humano. Versículo 7 diz: eles perguntaram, já que Jesus disse, eles vieram para Jesus, Moisés disse que a gente pode separar. E aí Jesus disse, apontou para a criação. A criação a gente casa para ficar.
Entendeu? A gente vira uma só carne, até que a morte nos separe. E aí eles respondem, tá, mas então por que Moisés deu o mandamento? Né? Por que Moisés deu o mandamento? Se está na lei de Moisés, então é nosso direito. Não erramos em seguir. É isso que eles estão dizendo. E então Jesus vai dizer, meus queridos, não é bem assim. Não é bem assim. O versículo 8, ele nos diz, olha, Moisés permitiu o divórcio, mas foi uma concessão. Por causa da dureza, da malignidade, por causa do coração peludo, por causa da insubmissão do coração de vocês. O que aconteceu na época de Moisés, já tinha passado muito da criação, ok? O povo saiu do Egito, uma multidão. Moisés está tentando transformar todo aquele povo lá, né? Deus usando Moisés, numa nação, gerando leis, gerando uma sociedade. Então havia uma demanda, havia já algumas coisas acontecendo no meio do povo, e já tinha uma prática costumeira entre o povo do divórcio, a respeito do divórcio ou de maus tratos à mulher, que era inferiorizada, dentro do casamento. E então não existia uma lei que regulamentasse isso. E para que houvesse um amparo legal, Moisés então concede uma lei, que foi uma concessão, uma exceção à regra, para combater males que eram praticados no casamento, gente. Por exemplo, as culturas antigas, e aí o povo de Israel não é diferente, mas os sírios, assírios, calcedônios, etc., macedônios, as culturas antigas eram opressoras com as mulheres. Eram bastante machistas. Nós temos muito disso ainda, mas graças a Deus também é diferente. Mas as culturas antigas eram muito opressoras com mulheres, eram machistas. E o que acontecia é que o casamento era para sempre, foi assim que Deus ensinou desde a origem, não existia uma lei sobre o divórcio até então, antes de Moisés fazer. Então, os homens maltratavam, destruíam emocionalmente, talvez eles podiam ter outras mulheres, mas a mulher não podia sair daquela relação. Se o homem não queria mais ela, ele simplesmente escanteava ela, não cuidava dela, abandonava ela, e ela não podia sair da relação, e o homem continuava a sua vida. E Moisés viu que aquilo era injusto, era errado, mas estava acontecendo, e ele precisou regulamentar, para dar um escape a essas mulheres que eram desprezadas, abandonadas, mas também, casos sim, de infidelidade, coisa assim. Porque só então, só os homens se davam bem. E só os homens também podiam buscar divórcio, as mulheres não. E então Moisés intervém, para de alguma maneira trazer alívio. Ele não conseguia ajeitar tudo, porque era uma coisa cultural, e uma coisa cultural leva bastante tempo para mudar, mas ele precisou intervir para trazer algum alívio, alguma mudança, pelo menos. Então ele mudou. Agora essa mulher que era abandonada, desprezada, não querida, agora ela tinha liberdade. Se o marido, mas ainda era um tanto opressor, era o marido que tinha que dar a carta de divórcio. Bom, aí as mulheres têm o seu jeitinho de conseguir que vai faça alguma coisa. E pelo menos existia esse escape, agora elas podiam sair dessa relação e casar de novo, ter vida, voltar a ser, buscar ter felicidade, etc. Outra coisa, os maridos abandonavam as mulheres, deixavam elas sem nada, elas já estavam arrasadas por serem divorciadas, a mulher divorciada não tinha vez na sociedade, e elas saíam, uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Moisés regulamenta essa lei, e agora, se o marido quer soltar a mulher, pode, mas você vai ter que devolver o dote. E pelo menos a mulher saía com alguma coisa. O dote era alto, e aí os maridos não davam divórcio e não lutaram para melhorar o casamento, já que ele não queria ter esse prejuízo. Muitas vezes também o culpado era ele. Então, queridos, Moisés melhora a situação que era problemática, permitindo o divórcio, permitindo que se dê carta de divórcio às mulheres, para que elas não morressem numa situação de opressão, permitindo um novo casamento, permitindo que elas pudessem casar de novo, sair daquela relação, ter um dote. Mas veja, o texto diz que isso foi por causa da dureza do coração das pessoas. Não era para ser assim.
esse não era o propósito. Não era para ser assim. Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era para ser, esse não era o propósito original. Queridos irmãos que estão aqui, os que nos assistem, divórcio nunca foi plano de Deus. Divórcio não é e nunca será da vontade de Deus. Não era assim no princípio. Não havia o divórcio no plano ideal do casamento. Jesus está dizendo, os fariseus perguntaram para ele, para aquele povo que ouviu o seu discurso do Sermão do Monte, Jesus está dizendo: vocês estão olhando para a exceção e fazendo da exceção uma regra. Moisés concedeu uma exceção, que na visão de Shammai era mais rígida e correta, Hillel era uma banalização. Mas Jesus está dizendo: vocês estão olhando para a exceção e fazendo uma regra. Vocês deveriam olhar para a regra. Então, casa-se para sempre. Porque esse é o ensino geral e todo da Escritura. Vocês deviam olhar para a regra e não para a exceção. Vocês não ouviram o que foi dito? Jesus está dizendo: por favor, olhem de Gênesis a Apocalipse e aprendamos sobre o que Jesus tem a nos ensinar, sobre a família, casamento, essas coisas. Não olhe para a exceção. É o que Jesus está dizendo. Amém? Amém. O fato é que essa concessão existe e que está nas constituições, acho que todas, né? As constituições das nações, né? As pessoas casam e se é concedido a possibilidade de sair desse contrato legal. As nações preveem isso, tanto que o divórcio é, na visão do direito, na visão legal, o divórcio é um rompimento legal e definitivo do vínculo do casamento civil. Grosseiramente, leigamente, mais ou menos isso é o divórcio, é o rompimento do vínculo de casamento civil. Irmãos, mediante a lei dos homens, nós podemos até romper o casamento e desfazer os laços cada vez mais frágeis da lei que nos unia. Mas a grande verdade é que nós podemos romper os laços humanos da lei civil, mas nós não podemos romper os laços de união religiosa, espiritual que Deus fez. O versículo 6 diz: o que Deus uniu, homem nenhum separe. Calma, irmãos, eu conheço a situação de muitos. Amém? Estamos crescendo e explicando a visão. Ok? Que Deus uniu, não separe. Então nós separamos aos olhos dos homens, porque os homens fazem concessões e têm leis para isso nas suas constituições. Mas nós não conseguimos fazer isso aos olhos de Deus. Toda separação ou divórcio, fora as exceções bíblicas, é uma concessão. Está entendendo? E a concessão, segundo a palavra de Deus, o ensino de Jesus, a concessão é dada apenas aos duros de coração. A concessão é dada aos insubmissos. Aqueles que não querem seguir na fidelidade da verdade e na honra das promessas feitas a Deus e ao semelhante. Então, a concessão é dada aos duros de coração. É uma possibilidade, ela existe. Mas atenção, uma é a maneira ou o trato de Deus com aqueles que são duros de coração. E outra é a maneira e o trato de Deus com aqueles que são puros de coração. Um é o time dos duros de coração. Outro é o time dos puros de coração.
Casamento é coisa séria. Não banalize. O mundo banalizou. Estou conversando aqui com a igreja, os discípulos de Jesus. Não banalize. Não faça parte do time dos duros de coração, porque Deus tem um jeito de trabalhar com os duros de coração. Ok? Terceira coisa, já vou trazer alívio, calma, pode respirar. Terceira coisa, que podemos aprender com a resposta de Jesus a respeito da controvérsia do divórcio, é que os fariseus tratavam o divórcio, então, com leviandade. Eles seguiam a escola de Hillel. Eles diziam que você podia separar por qualquer coisa. É como é hoje, né? É menos por qualquer coisa. Qualquer coisa, tem coisa que tinha que ser ridícula, né? Então, os fariseus tratavam o divórcio com leviandade. Jesus, por outro lado, considerou o casamento tão seriamente que, com uma única exceção, chamou todo novo casamento depois do divórcio de adultério. Versículo 32 do Sermão do Monte, do capítulo 5, versículo 9 do capítulo 19, diz o seguinte: eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Irmãos, a questão do divórcio já é bastante pesada, já é bastante delicada, difícil, mas ainda tem mais complicação. Tem a questão do novo casamento. É uma questão igualmente delicada, que eu também gostaria de não falar, mas forçado pela fidelidade à palavra de Deus, eu preciso tratar do tema. Considerando que Deus instituiu o casamento como uma união exclusiva, monogâmica e permanente até que a morte separe, considerando que a união do casal foi estabelecida pelo próprio Deus e que homem nenhum deve quebrar, Jesus chegou à inevitável conclusão que assumir um relacionamento com uma pessoa divorciada é assumir um relacionamento perigoso e proibido, sendo caracterizado como um pecado de adultério. Pois a pessoa que conseguiu um divórcio aos olhos da lei humana, aos olhos de Deus, ainda está casada com seu primeiro parceiro. Quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, se casar com outra, cometerá adultério. Irmãos, vamos falar um pouco então do novo casamento na Bíblia. Primeiro, agora eu começo a esmiuçar um pouco, porque eu sei que até agora estou muito rígido, forte, né? A regra geral a respeito de casamento, divórcio, novo casamento, a regra geral, irmãos, é o que a Bíblia ensina, que Jesus ensina, que os apóstolos ensinaram. A regra geral casamos, entramos nessa instituição e nós entramos para ficar, nós entramos para sempre. Tanto lá em Malaquias 2,16, Deus vai dizer para Israel: eu, o Senhor Deus, odeio o divórcio. Então a regra geral é, uma vez casados para sempre. Agora, existem situações que são de exceção, que nos são permitidas o divórcio e que nos são permitidas o recasamento. Que situações são essas? Que são exceção à regra geral, segundo a palavra de Deus. Depois da morte do cônjuge. Ok. Você não divorciou, aguentou firme, teve momentos difíceis, quebraram o pau, coisa e tal, né? Tiveram tempos bons, é a realidade, casamento tem disso, mas se acertaram, né? Buscaram ajuda, foi até o fim, né? Que seja na velhice ou no meio do caminho.
e um dos cônjuges morreu. Com a morte de um dos cônjuges, segundo Romanos, capítulo 7, pegando como texto base, do versículo 1 ao 3, se você quiser ler, Romanos 7, do 1 ao 3, vai nos mostrar que você fica livre da lei do casamento se o esposo ou a esposa vier a falecer. Até aqui, ok, né? A gente sabe disso, é óbvio, né? Casou, você está livre. Segundo, relações sexuais ilícitas, conforme o versículo 32 do Sermão do Monte, ou o versículo 9 aqui do capítulo 19. Você é casado e aí você teve relações sexuais fora do casamento, adultério, traição. Então, mediante traição e relações sexuais ilícitas, a parte lesada, ela pode pedir o divórcio na bênção, sem problema nenhum. E outra situação que a palavra de Deus também nos diz que é possível o divórcio, o novo casamento, é o abandono do esposo ou da esposa incrédulo, que está lá em 1 Coríntios 7, do versículo 10 a 15, agora o ensino de Paulo. Jesus trouxe uma exceção, mas Paulo também trouxe algumas situações. Então aqui Paulo está trazendo a situação de que um dos cônjuges abandonou o casamento, pulou do barco, saltou fora. Vamos lá, irmãos, morte do cônjuge. Então, como eu falei, morte do cônjuge é um processo natural, não há dúvida sobre isso. Caso o seu cônjuge morre, você está livre para casar de novo, não é relação do divórcio, porque é de novo casamento. Você pode casar de novo. Quando? Irmãos, aqui é bom senso, né? Bom senso. Alguns se diz que mal em terra, um mês depois já está casando de novo. E aí, às vezes dá problema com os familiares, com os filhos que ficam ofendidos e tal. Bom senso, né? Tenha bom senso, mas não tem prazo, mas bom senso, né? Casou, morreu, pode casar de novo. Relações sexuais ilícitas, fora do casamento. Então, se um dos cônjuges trair, a traição é um ato deflagrado de rompimento da aliança. Você fez uma aliança de fidelidade, vocês viraram uma só carne, agora sua carne está em outra carne. Você foi ter relações com outra pessoa, enquanto você era casado. Então você traiu, você rompeu. E a palavra de Deus então diz que a parte lesada tem liberdade de casar-se de novo, sem que isso seja adultério, sem que isso seja pecado. Meus irmãos, você tem liberdade, você pode ir por esse caminho, mas antes desse caminho de casar de novo, a palavra de Deus ainda ensina sobre reconciliação, o caminho do perdão, a possibilidade de perdoar o traidor. É dureza, gente, dureza, entendeu? Não é um caminho fácil, é um processo árduo, difícil, que precisa de muita oração, acompanhamento, mas deveria ser a primeira opção, reconciliação e perdão. Nós não havemos essa possibilidade, muita mágoa muito grande, dificuldade, então tem liberdade, divórcio, e se você quiser, porque se não quiser você pode ficar no estado de solteirice, divorciada, até que o Senhor venha. Mas se quiser casar de novo, então pode. Amém? Então, traição, a Bíblia nos dá essa exceção aí à regra geral. E a outra exceção é o abandono do cônjuge incrédulo. Você pode ler lá em 1 Coríntios 7, de 10 a 15. O abandono do cônjuge incrédulo. Então, você está casado com alguém que não crê em Jesus, que não segue o Evangelho, que não é um cristão. Você está casado com alguém assim. E Paulo começa dizendo no texto que não é desculpa você estar casado com um incrédulo, não é desculpa para você sair do casamento. Então aqui uma boa base bíblica para dizer para você que incompatibilidade de gênero não é desculpa para sair do casamento. Paulo está dizendo que ele é uma pessoa incrédula, que não compactua com as suas crenças, que talvez não concorde com você, que incomoda a respeito disso. Você não tem liberdade. Paulo diz: permaneça no casamento, ok? Permaneça no casamento. Esse negócio de incompatibilidade de gênero não é bíblico. O cristão não pode ir por esse caminho. Mas que negócio também é esse de incompatibilidade de gênero? Não gostou? É um casamento homossexual que você quer?
Porque o gênero oposto é incompatível, então talvez seja compatível do mesmo gênero, né? Então isso não é bíblico. Agora existe dificuldades, claro que existe, mas não é um pressuposto. A Bíblia manda você permanecer e lutar, e trabalhar, e buscar o auxílio, ok? O abandono é quando o marido ou a mulher não cristã quer o divórcio, por outros motivos que não a infidelidade. Ele quer o divórcio, ela quer o divórcio. É quando a parte não cristã desistiu da relação, não quer mais ficar casado, e parte dele a ideia do divórcio. A parte crente sempre busca permanecer casado, gente. Não parte dele, por mais difícil, complicado que esteja o casamento, né? Há maneiras, situações. A parte crente busca permanecer casado, não parte dele pedir o divórcio. Se está muito difícil, não seja você a buscar esse caminho, ok? Porque o cristão ele luta até esgotar as possibilidades. Mas se a parte não cristã está irredutível, então Paulo diz: deixa ele ir. E você está livre para casar novamente. Então, após divorciar-se, pode casar novamente. Mas agora, Paulo vai dizer, no Senhor. Antes você estava casado com o incrédulo, agora você vai casar de novo, não vai fazer a mesma besteira, né? Você está livre para casar, mas agora no Senhor, com alguém que tem a sua fé. Amém? Amém. Mas enquanto rola o divórcio, tem divórcio que é rápido, quando tem filhos é mais difícil. Enquanto rola o divórcio, irmãos, cristão, você não se relaciona com outra pessoa. Enquanto rola o divórcio, você está casado com aquela pessoa ainda. Amém? Amém. Não é hora de flerte, de namorisco e já está com alguém. Não, isso é adultério. Amém? Amém. Você está casado com alguém ainda. Não saiu o divórcio. Se partir do crente a separação, há situações diversas, opressões, coisas terríveis que acontecem dentro do casamento. Não estou sendo insensível quanto a isso. Se partir do crente buscar a separação, saiba que Deus odeia. Mas Paulo diz: se parte de você crente, então você vai ter que permanecer solteiro. Ah, não quero mais ficar com esse homem, não quero mais ficar com essa mulher. Saiba que Deus odeia, não é isso que Deus quer. Mas ok, concessão, vai e faz. Mas Paulo diz: você vai ter que ficar solteiro. Você dá conta? 1 Coríntios 7:11. Agora outras perguntas surgem. E se o cônjuge crente é abandonado por outro cônjuge crente, sem ser por motivo de adultério? E se o cônjuge crente deseja se divorciar de outro crente, o crente rejeitado fica livre para se casar novamente? Há uma corrente de pensamento entre os cristãos que diz que sim. Inclusive o nosso irmão Lutero. O argumento é que um crente que deseja o divórcio por motivo fútil, ou seja, não pelas exceções à regra estabelecida nas Escrituras, um motivo fútil, possivelmente não se trata de um crente genuíno. Ele é um descrente. E aí o reformador Martinho Lutero defendia que até mesmo o casamento de crentes aparentes, dois crentes e um quis se separar, poderia ser dissolvido quando ficasse evidente que um dos cônjuges não era crente de verdade, o que seria evidenciado pelos seus frutos. E a gente logo vê, depois de uma separação, de fato, quando tinha um ali que não era crente, que separa e vai para a gandaia. E cai no mundão pecado, sai caçando a caça, né? Quer dizer, está ali, viu?
não era um crente. Então cai na regra do apóstolo Paulo. O não crente vazou, o crente que ficou e não buscou isso, está tranquilo e está liberado. Amém? Amém. Mas cuidado, irmãos. São interpretações, são linhas. Cuidado só para não banalizar o casamento e se encontrar lutando com Deus. Ok? Só isso. Era para ter colocado ali, né? Eu apertei. Isso. A sociedade judaica, irmãos, do qual nós estamos vendo aqui o contexto, a cultura, a sociedade judaica não era tão complexa quanto a nossa sociedade, quanto os tempos modernos. Conforme a humanidade foi crescendo e a sociedade foi evoluindo, novos problemas cada vez mais difíceis foram surgindo em torno do casamento. Então, hoje em dia, nós temos situações que, para aquela época, talvez não tinha que lidar, e tinham algumas exceções, mas hoje, nós vivemos numa época bem difícil, onde tem coisas extremas. Por exemplo, o que fazer quando há violência no casamento? Quando o marido espanca a mulher? Podemos botar aqui também vice-versa, mas é mais raro. O que fazer onde um casamento que a mulher está apanhando constantemente? E se houver situações extremas, como estupro da mulher, estupro dos filhos? E quando um dos cônjuges cai num vício que impossibilita a convivência pacífica na família, não porque ele esbalou e caiu, dizendo que é uma prática, ele está constantemente, está destruindo o lar, chega sempre bêbado, usa droga, está vendendo as coisas da família. O que fazer? E se após o casamento, porque antes disso era tudo tranquilo, mas se após o casamento o marido ou a esposa começar a apresentar algum problema psicológico sério, por exemplo, começa a desenvolver alguma psicopatia, um problema de dupla personalidade e coisas do tipo, e se houver um risco real de morte, são situações extremas, irmãos, que muitas mulheres e pessoas enfrentam todo dia, dentro da realidade do casamento. Nesses casos, o casamento pode ser dissolvido? Alguns admitem que o casamento pode ser dissolvido se problemas extremos aparecem, como violência grave, risco de morte, problemas psicológicos, psicopatias sérias, entre outros. Mas são situações extremas, não são banalidades, e não sem antes lutar e esgotar algumas possibilidades. Então, alguns defendem que nesses casos é possível, porque o divórcio, nesses casos, seria um mal, que o divórcio continua sendo um mal, seria um mal menor, em troca de um mal maior, que é o risco de vida, de morte, de um filho, da pessoa. Um mal menor. Essa é uma explicação pelo viés da ética cristã. Então, quando você permite, aprova o divórcio, sendo um mal como um mal, mas um mal menor diante de um mal maior que está acontecendo. De novo, o grande risco, torno a dizer, é nós cometermos o mesmo erro da escola de Hillel, que se tornou extremamente liberal e banalizava o casamento. Então, cada caso é um caso. O cristão não fica olhando e torcendo para o adultério do marido para sair fora, não fica olhando para a porta de saída. Ele ama Deus, ele ama esse ministério que Deus deu, ele ama a família, ele sabe que está no centro do projeto de Deus, ele luta para tentar melhorar, entendeu? Ele está buscando isso, ok? Mas tem coisas que extrapolam, né, que são fortes. Então, só a gente quer dar um incentivo para você para não banalizar.
E o último texto para terminar, irmãos, é esse texto aqui de João 4, 16 a 18, que é o texto de Jesus conversando com a mulher samaritana lá no poço. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. João traz aqui uma situação que lança a luz sobre a forma como Jesus tratou uma mulher que, ao que tudo indica, banalizou o casamento, né? E o divórcio. A mulher samaritana tinha 5 maridos, teve 5 maridos, e estava num 6º relacionamento. Mas só que olha só o que Jesus fez. Ao Jesus chamar os 5 primeiros de marido, parece aqui que Jesus reconheceu que as 5 primeiras relações dela era casamento. O que fez ela sair do casamento, as cartas de divórcio que foram dadas dela, se ela era culpada, se o marido que ela arranjou não era dos melhores, o fato que ela teve 5 matrimônios e Jesus chamou de marido, reconheceu que era casamento. Mas o 6º, esse não era marido. Esse era juntamento, era alguma coisa que tinha ali que Jesus não via como marido e disse: pois é, esse é verdade, esse não é seu marido, você falou a verdade. A relação dela estava errada. E Jesus queria ministrar alguma coisa a respeito dela buscar a razão da vida, não nos homens, mas naquele que é a fonte da vida, que é Cristo. Mas o que nós podemos aprender, e por que eu citei essa história? Irmãos, eu citei essa história porque na atualidade é comum que alguns cristãos tratem uma pessoa divorciada como se ela tivesse uma doença contagiosa, como se ela tivesse cometido algum pecado imperdoável e que não pudesse ser restaurado. No caso da mulher samaritana, e o ponto da história é que ela foi curada, restaurada, perdoada e transformou-se em uma missionária. Amém? Amém? Então, no caso da mulher samaritana, note que os casamentos e divórcios que ela havia passado não impediram dela ser perdoada, restaurada e ainda ser uma missionária de Cristo. Jesus não disse para ela: não, você já divorciou 5 vezes? Misericórdia, irmãzinha. Não, Jesus não fez isso. Jesus foi gentil, Jesus valorizou, Jesus investiu. Amém? Amém. Deus chama atenção para o trato. Amém? Amém? Segunda coisa interessante, e última aqui, é que Jesus não mandou a mulher de volta para o seu passado. Jesus não mandou ela se reconciliar com o primeiro, porque tem linhas aí dentro dos cristãos que dizem que você tem que abandonar o que você tem e voltar para a primeira esposa. Mas de que jeito? Se você já constituiu família, já tem filhos com a segunda esposa ou com a terceira, a primeira já está com o outro, e aí você vai lutar para voltar, que vai lutar, que coisa louca, entendeu? É impossível, mas tem gente que defende isso. E aqui Jesus não mandou ela voltar para o passado e se reconciliar com o primeiro. O que a gente aprende é que tudo aquilo que havia no passado é passado. Isso pode significar, queridos, que relacionamentos passados devem ficar para trás. Amém? Você divorciou, já passou por isso, é passado. Amém? Amém? Quando a pessoa vem a Cristo, o que importa é o estado atual. O que importa é o seu casamento agora. Pastor, infelizmente eu já me divorciei 3 vezes, 2 vezes, 1 vez, e agora? Estou casado. Então foca agora. Todo esse ensinamento é para isso, entendeu? O passado é passado, Jesus perdoa, amém? Agora, foca agora. O que é esse relacionamento que você está vivendo? É para sempre, não tem porta de saída, amém? Amém. Foca nele. E se esforce para fazer a sua união atual viver a regra geral, em obediência a Jesus. Então, irmãos, o casamento não é brincadeira, é coisa séria. Os interessados vieram, não sei por que alguns não vieram e estão me assistindo, mas você não ouve esse tipo de pregação, porque os pastores não gostam de pregar.
É delicado ou não é? É fácil queimar meu filme, não é? É. Falei tudo? Não consigo falar tudo. Alguns até estão cansados de ouvir, mas eu precisava ser um pouco abrangente, porque senão eu ia banalizar o tema se eu não tentasse explanar e deixar os irmãos de cabelo em pé, entristecido. Entendeu? Mas o casamento, o que eu preciso que você entenda é que é coisa séria, seríssima. Amém? É divino, é coisa de Deus. É glorioso, mas é difícil. Pense muito bem antes de entrar. Escolha muito bem. Mas uma vez escolhido, orado e entrado, fique. Amém? Amém. Lute. Está em crise, tem dificuldades, lute. Todo casamento tem dificuldade, gente. Todos nós passamos por crise. Todo casamento esquenta, esfria. Entendeu? Mas lute. Amém? Permaneça nele. Deus vai te honrar. Você está honrando Deus com isso. Deus vai abençoar. Agora, se dentro dessas realidades e exceções e abandono, etc., né, não foi culpa sua, você fez o que estava ao seu alcance. Ou se você percebeu que tinha alguma culpa, agora você aprende para a próxima realidade. Amém? Amém. Mas ele é importantíssimo, é glorioso, tem as suas dificuldades. Deixe a separação de lado. Remova, delete, apague a palavra divórcio. Apague. Se alguém falasse, desculpa, o que é isso? É de comer? Apaga, querido, do seu vocabulário. Divórcio não é para você que é filho de Deus. Amém? Amém. Se for, porque você foi uma vítima nessa situação. Amém? Então deleta, apaga. Por isso que Jesus disse, é para sempre. Tá, já que divórcio não é opção, o que a gente vai fazer? Buscar a solução. Agora, se divórcio é opção, você não busca a solução. Você se agarra na exceção. Porque ele está ali, chamando você à porta da saída. Agora, se não existe porta de saída, então você luta para melhorar. Com oração, com aconselhamento pastoral, com terapia, com ajuda, você luta. E se você lutar sinceramente com Jesus Cristo, vai mudar, vai melhorar. Amém? Amém. Está em crise? Luta, meu irmão. Ore, peça ajuda. Só não banalize aquilo que Deus tanto preza. Se o divórcio é um mal permitido, para se evitar um mal maior, mesmo assim ele continua sendo um mal. Apesar das permissões bíblicas, a união permanente sempre foi e continua sendo o desejo de Deus, que sejamos casados para sempre. No reino de Deus, que já está entre nós, o casamento tem moral e importância elevada. Amém, queridos? Amém. Sei que muitos já passaram por isso, não se condene, mas aprenda e busque o melhor e tenha essa visão para aquilo que Deus tem para você, agora e para frente. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, tratamos de um assunto delicado. Foi até longo aqui, Senhor, porque não podia mexer nesse assunto, que é penoso e dolorido, e tratarmos de uma maneira vulgar, de uma maneira banal. Eu sei que isso mexeu com muitas pessoas, mas, Pai, que a graça, o perdão e a bondade do Senhor, conquistados na cruz por Jesus, que perdoou todos os nossos pecados, inclusive, Deus, esse, Senhor, que possamos ter cometido, permitido, não lidar da melhor maneira possível. Deus, que realmente o perdão e a graça do Senhor venha sobre nós, mas ajuda-nos a sermos padrão e modelo nessa sociedade que esfarela, Deus, nessa questão, Deus, da família, de estarmos casados, Deus, lutando pelo casamento. Abençoa os irmãos que estão casados para que permaneçam casados. Abençoa os irmãos que tiveram a infelicidade, Deus, da separação. Deus, que se houvesse possibilidade, Deus, do retorno, que o Senhor abençoe, mas se não há, Deus, que tem que seguir a vida, que o Senhor dê a graça e abençoe, Deus, com alguém de Deus, com alguém que venha para somar e que fique para sempre. Em nome de Jesus, nos ajude a brilhar e ser luz nessa situação. Em nome de Jesus. Amém.